Vossa face, Senhor, resplandeça sobre nós. que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que o homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas, e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como fermento, que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso, Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que você tem sido? Joio ou trigo? As suas atitudes estão mostrando para você hoje o quê? Joio ou trigo? Você na sua família, para a tua esposa, você está sendo trigo para ela?
fazendo ela crescer, dar fruto? O teu esposo, você está sendo joio? Na criação dos teus filhos, você está procurando ser o exemplo do trigo ou do joio? No seu campo de trabalho, com as pessoas que você convive socialmente, você está sendo joio ou você está sendo trigo? Quando você sai dessa porta da igreja, que se encontra com outras pessoas, na relação pessoal, você se mostra joio ou você se mostra trigo? O que a vossa consciência vos mostra neste evangelho? A nossa postura hoje, nessa missa de hoje, domingo, eu tenho sido o que, Padre? Joio na minha vida, na vida daquele que eu amo, ou eu tenho procurado ser trigo, dado fruto, morrido para que o outro possa ter a vida? O que você acha? Vocês sabem que a mensagem principal desse evangelho do trigo e do joio, sabe qual é? A paciência divina. Quando os ceifeiros falaram assim: Senhor, nós percebemos que tem joio no meio do trigo. É mais ou menos assim, ó: Senhor, olha como este mundo está permeado de joio, mas também tem trigo. Tem pessoas, Senhor, que estão fazendo mal, que são más, que procuram destruir o outro, que falam mal, que fazem fofoca, que nos movimentos, nas pastorais, criam confusão, criam contendas, que na família chega depois da missa, quebra o pau, grita, trata mal, trata com grosseria. Os anjos questionaram isso ao dono da messe, e o dono da messe falou assim: não, eu não estou enxergando aqui maus e nem bons, eu enxergo filhos e filhas. Deus é assim. Ele não vai te classificar como bom ou ruim. Ele vai te ver como filho e filha. É como um pai de família. Tem filhos que são obedientes, tem filhos que não querem ouvir pai, tem filhos que cobram uma satisfação e filho não dá. Tem outros filhos que se vão ali na esquina e falam: mãe, pai, estou aqui na padaria, não preocupa não, daqui a pouco eu estou em casa. Não é? Não existe isso nas famílias? Mais ou menos assim. E o Senhor falou: não, deixa crescer junto. Sabe por quê, anjos? Porque se vocês foram ceifar agora, vocês podem correr o risco de ceifar também aqueles que são bons. Nós temos a impressão de que Deus é assim, quer ver? Para aqueles que são bonzinhos, Deus é bom. Para aqueles que são maus, Deus castiga. Mas isso não é verdade. Essa é a justiça humana. Por exemplo, se você leva alguém para uma causa de advocacia, por exemplo, né? E essa pessoa te fez mal, te lesou. O que você quer no fundo? Que ela seja punida, não é isso? Porque ela te fez mal, ela te prejudicou, ela te roubou, ela te denegriu. Só que com Deus não é assim. Deus, Ele espera a nossa mudança. Às vezes a gente acha também que na igreja só tem gente bonzinho. Não é verdade. A igreja é um grande hospital em que só tem doentes, a começar pelos padres, a começar por aqueles que estão à frente. Quantas vezes nós erramos tentando acertar? A igreja é um grande hospital onde existem pessoas más e pessoas boas. Não pensem que aqui só tem santos. Não, gente, nós estamos aqui pelo chamado universal da Igreja Católica de sermos santos. O que a igreja vai te chamar, você sendo mal, você sendo bom, principalmente para aqueles que não são tão bons, para que sejamos bons, que sejamos santos. Quando você vem à missa, quando você confessa, quando você comunga, quando você reza, quando você adora o Senhor, é para quê? É para que a gente deixe um pouco do joio e passemos a ser trigo. Vocês sabiam de uma coisa que eu também não sabia disso, aprendi recentemente. O joio é uma erva daninha que cresce juntamente do lado do trigo, da espiga ali do trigo.
Então ele é bem parecido com o trigo. Só que a diferença é que o trigo produz, né, a semente, o trigo, o fruto. E o que acontece quando o trigo está maduro? Vocês sabem disso? O trigo, quando está maduro, ele enverga, ele se dobra para começar a cair, né? Para começar a dar os frutos. Então, quando o trigo está bom, ele enverga. Só que o joio, ele fica em pé, altivo, né? Aquela cerviz em pé. Então você consegue distinguir numa plantação quem é o joio e quem é o trigo quando o trigo está pronto. Por isso que o Senhor falou assim: não arranca agora, espera o tempo da colheita, espera o trigo envergar, para que vocês só possam arrancar aqueles que estão em pé, que é o joio, para se jogar na fornalha ardente. Quando a gente é bom, quando a gente se converte, quando a gente para de fazer os outros pecar, quando a gente para de praticar o mal, a gente se dobra à vontade de Deus. A gente passa a ser humilde, a gente se dobra, a gente se abaixa à vontade de Deus, a gente humilha o nosso coração à vontade de Deus. Quantas vezes depois que você conheceu a nosso Senhor, você já não se dobrou tantas vezes à sua vontade? Quantas vezes o Senhor falou assim: não faça isso, porque isso pode causar uma danação à tua alma, e você falou: Senhor, o Senhor está certo, eu não posso fazer isso, e você se dobrou à vontade de Deus. Todos aqueles que se dobram à vontade de Deus são trigo, e produzem frutos, e vão ser recolhidos no final, e colocados no celeiro de Deus. Aqueles que se mantêm em pé, o joio nunca vai dar fruto, vai ficar sempre altivo, sempre naquela pose, né, os posudos. Vocês lembram daquela grande figura, daquele grande pintor chamado Rembrandt, do filho pródigo? Lá tem a cena, né, em que o filho volta para a casa do pai. Volta, né, de cabeça baixa, dá um abraço bem no ventre do pai, é acolhido pelo pai. E logo à direita desta figura está a postura do filho que ficou em casa. E como é que ele está? Com um pedaço de vara na mão, em pé, o olho lá em cima, fulminando o irmão, porque no fundo, ele queria ter feito as mesmas coisas que o irmão fez e não teve coragem. Você tem sido joio ou trigo?